Aprender gramática ou não aprender gramática? Eis a questão. Hi, my name is Rejane. Minha filha Priscila e eu temos este canal no YouTube para ajudar com o inglês de vocês. Hi guys, I'm back. Pessoal, voltei. Hoje decidi fazer um vídeo para vocês, mais um bate-papo, tá? Do que uma aula, né? Sempre explico gramática e tal aqui. Mas hoje vou mais bater um papo com vocês do que explicar gramática. Porque é o seguinte, vocês devem ter notado que nós fizemos, a Pri gravou na verdade, 2 vídeos para vocês, a importância do reading e do writing no seu processo aprendendo inglês. Ela falou bastante sobre a importância para o desenvolvimento de vocês e tal. E como reading e writing inclui grammar, eu achei legal fazer esse vídeo para deixar aqui para vocês a nossa opinião. E vocês sabem que eu gosto de ser muito transparente com vocês, então achei legal fazer o vídeo, ok? Fiquem aí porque está interessante. Bom pessoal, é o seguinte, ó, vamos começar com uma comparação, tá? Você chega para o seu instrutor de natação e fala para ele: eu quero aprender a nadar sem entrar na água. Ele vai falar: como assim? Você quer aprender a nadar sem entrar na água? Eu quero que você me ensine os movimentos dos braços, os movimentos das pernas, a respiração, e quando eu precisar nadar, eu faço tudo direitinho. Eu mexo os braços, as pernas, como você me ensinou, faço a respiração e consigo nadar. Então eu quero aprender natação assim. Gente, impossível, né? Totalmente impossível. Aprender inglês sem gramática é mais ou menos isso. Considerando que você está num país que não fala inglês, nós falamos português 24 horas por dia e você está rodeado pelo português e você quer aprender inglês sem aprender gramática. Como? Como isso seria possível? Não é possível, porque alguma coisa tem que te guiar na língua. Quando você vai para um país falante e fica imerso 24 horas por dia e você vai com a intenção de ganhar dinheiro para melhorar sua vida, você não vai com a intenção de aprender inglês, você vai com a intenção de trabalhar e você fica lá imerso e você fica ouvindo, né, o tempo todo o inglês, você aprende muitas vezes com vários erros de pronúncia também. E você fica analfabeto, porque se você não for a uma escola para aprender a ler e a escrever, você não vai conseguir, não é? Então você fala bem precariamente, mas você está imerso, você aprendeu algumas coisas de ouvir, como quando você aprendeu a sua primeira língua aqui no seu país, ouvindo as pessoas falando ao seu redor, e você falou o português muito antes de ir para a escola. Então o processo é o mesmo quando você está imerso lá, só que você aprende mais precariamente. Normalmente quando as pessoas vão para lá para ganhar dinheiro, né? E se sentem desconfortáveis falando inglês errado, elas vão atrás de uma escola noturna para aprender, né, que ensina estrangeiros, imigrantes, e procuram melhorar o seu inglês lá dessa forma. Então ficar imerso também não vai garantir 100% que você vai ficar fluente. Outro dia eu e meu marido estávamos assistindo um documentário que falava sobre os imigrantes lá nos Estados Unidos por causa da pandemia, todos os efeitos da pandemia, desemprego e tal e tal. E o repórter estava lá com vários imigrantes latinos, eles falavam espanhol, não tinha brasileiro no meio, tá? Eu não sei de onde eles eram, devia ser México, não sei, mas eles falavam espanhol. E então o repórter estava fazendo entrevistas, né, perguntando para eles, né, várias coisas. Eles estavam na fila para pegar alimentos. E o repórter falava com eles, falava em espanhol e eles respondiam em espanhol. Todos eles falavam em espanhol. E o repórter, né, segundo o repórter, aquelas pessoas já moravam ali nos Estados Unidos por 1 ano e meio, 2 até 3 anos. Tinham pessoas ali que já moravam, já estavam legais ali nos Estados Unidos há 3 anos e até mais. E todos estavam falando com o repórter em espanhol.
E o repórter então falando da dificuldade, né, que eles tinham, que eles estavam encontrando para arrumar trabalho e tal, e dizendo que a barreira também era a língua, que eles também não tinham um bom inglês e que isso também estava dificultando arrumar um emprego. E olha que eles já estavam lá nesse tempo, 2 anos, outros 3 anos, 3 anos e meio, e ainda não tinham um inglês bom para se inserir no mercado de trabalho. Ainda precisavam de um trabalho mais braçal, talvez, para não exigisse o inglês. Então, isso era o que eles estavam enfrentando lá. Então, você veja, eles estavam lá, imersos, todo esse tempo e ainda não tinham um bom inglês. Eles não foram atrás, talvez, de aprender inglês, porque o objetivo deles era ganhar dinheiro. Então, estavam aprendendo só de ouvir. Então, vejam, imagine você aqui no Brasil aprendendo inglês, rodeado pelo português. Como você conseguiria aprender inglês sem estar imerso, né, lá, o que também não seria fácil, como o exemplo que eu dei aí do documentário, e aqui sem gramática? Como? O que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte: quando nós ensinamos gramática para o aluno, nós não ensinamos uma gramática pesada, uma gramática que vai fundo, como um teacher, por exemplo, precisa aprender, porque eu, sendo teacher, eu preciso saber da gramática mais profundamente. Quando você aprende para falar, para trabalhar, para viajar, você não precisa saber a gramática do jeito que eu sei, você precisa saber a gramática como você sabe a gramática da língua portuguesa. Você fala um bom português, todo mundo te entende, você não faz erros horrorosos de português, mas você não conhece as regras da língua portuguesa, né? As regras gramaticais. Eu também não, mas eu também procuro falar um português mais correto possível. A mesma coisa vai acontecer com o inglês. Não é que você vai aprender gramática para teacher, não, porque o seu curso não é para ser um teacher. O seu curso é para aprender a falar inglês. Mas a gramática, ela vai sim fazer parte dela, né? Desse processo todo. Porque você não tem como aprender sem a gramática. Um exemplo, por exemplo, eu estou ensinando o if para os meus alunos, if clause, né? E eu ensino lá para eles que na situação imaginária eles vão falar if I were you ao invés de if I was you e tal. Só que não entro em detalhes gramaticais para aqui você vai usar o subjuntivo. Eles nem sabem que isso é subjuntivo. A maioria dos alunos falam isso, falam corretamente, mas sabe o que está por trás. Eu sei que aquilo ali é um subjuntivo, mas eu não falo isso quando eu explico, porque não há necessidade. O que eu falo é, você vai usar na situação imaginária o passado mais o condicional no outro período e tal. Quando for o verbo to be, você vai usar if I were, não precisa usar if I was, use were, porque nativos usam were, é passado do verbo to be. A gente vai bem por cima na gramática. Então, o que às vezes as pessoas falam na internet, essas escolas ficam ensinando gramática, mas não é bem assim. Nós ensinamos a gramática que é necessária para que o aluno consiga estruturar a sua sentença e se comunicar na língua, apenas isso. Agora, vamos fazer uma comparação aqui. Você chega e fala então para o seu teacher, tá? Eu não quero livro, eu não quero aprender gramática. Então tá bom, vou te ensinar dessa forma, tá? Fique tranquilo. Tá bom. Então o que você quer falar? Eu quero falar, eu fui ao shopping ontem. Ah, tá. Então, como é que é o verbo ir, fulano? Ah, o verbo ir é go, tá, mas você quer falar eu fui ao shopping. Então, como é que eu faço, teacher? Ah, você vai ter que usar o passado do go. O passado do go é went. Então, você vai ter que falar I went to the mall yesterday. Ah, mas aí você já ensinou uma gramática. E quando você falou para ele, você não pode falar I go, porque I go é presente. Você vai ter que falar I went, e went é o simple past do go. Você já ensinou uma gramática?
E como é que você vai falar para o seu aluno? Como você vai falar para ele? E da mesma forma, se ele quer usar o present perfect, tá? Ah, você não tem estudado muito ultimamente, tá? Mas como é que eu falo isso? Bom, aí você vai ter que usar o present perfect, você vai ter que usar o participio passado, tá? Do verbo to be, I haven't been, tá, o ing, tudo isso é gramática, pessoal. E como é que você vai ensinar isso para o seu aluno? Não tem como. Você precisa entrar nesses detalhes com o aluno. E isso não tem nada demais, porque desde que você dedique o seu tempo pro speaking também e principalmente, não tem nada demais, não é pecado, não é erro nenhum, não tem nada a ver você ler bastante para aprender vocabulário e treinar estrutura. Não tem nada demais você fazer exercícios escritos, preenche lá a lacuna, escreve composição. Qual o problema? Você também vai dedicar aquele tempo necessário para o seu speaking, para o seu listening. E tudo isso, writing, reading e listening, vão desenvolver o seu speaking. As 4 habilidades são importantes igualmente. Às vezes o aluno pensa, eu quero praticar só speaking. E é possível quando o aluno já tem um certo conhecimento em inglês. Um bom conhecimento, quando ele já desenvolve as ideias dele, aí ele faz alguns erros e a gente corrige e aí a gente consegue desenvolver, mas o aluno já tem conhecimento da língua, um bom conhecimento da língua. Ele tem uma carga de vocabulário já bem grande, aí é possível. Agora o aluno do zero, do nada, eu quero aprender inglês, como já aconteceu comigo muitas vezes, alunos falando comigo, Regiane, eu quero aprender, mas eu não quero gramática, eu quero aulas só de speaking. O que você sabe de inglês? Não, eu não sei nada, eu vou começar do zero, eu mal sei falar good morning, good afternoon, mal sei falar isso. Eu preciso começar do início, do basicão, mas não quero gramática. Uma vez uma aluna chegou ao ponto de falar para mim, Regiane, você não está entendendo, eu não vou comprar book, não vou, eu não quero, eu quero aprender a falar inglês. E eu disse para ela, então, sinto muito, não posso te ajudar, você vai ter que procurar uma outra pessoa que te ajude, porque eu não posso te ajudar. Eu tive que falar, porque realmente ela queria estudar sem boca. Ela falou, não quero nada de gramática, nada, absolutamente nada de gramática. Quero que você me ensine a falar inglês. Tá, então o que eu posso fazer é te ensinar a falar um monte de sentença pronta. Você pode falar, por exemplo, good morning é bom dia, good afternoon é boa tarde, good evening é boa noite, good night é boa noite, quando você se despede. Eu posso ensinar isso. Agora, como é que você vai desenvolver as suas ideias para poder ser independente e falar aquilo que você quer na hora que você quer? Então, não é tão simples assim como as pessoas andam falando por aí. Não tem nada demais aprender gramática, absolutamente nada. Nenhum teacher que ensina alunos a falar em inglês apenas para se comunicarem, para trabalhar, para viajar, para saber inglês, nenhum teacher vai fundo na gramática, nenhum. A não ser que a pessoa chegue para você e fale, eu quero ser teacher também, eu quero aprender a gramática profundamente. Aí sim. Muitas coisas a gente não ensina. Por exemplo, quando o aluno está escrevendo composição e ele separa sílabas em inglês, eu falo para ele, não separe sílabas, porque a regra não é a mesma, você vai errar. Então, escolha a linha de cima ou linha de baixo, escreva a palavra toda. Você não vai aprender a separar sílabas nesse curso, porque não faz parte, não é esse. O objetivo é falar inglês aqui. O objetivo não é aprender regras gramaticais. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que nós não ensinamos. Então, as pessoas precisam aprender a separar o joio do trigo, né? Isso é um ditado, né? Não é porque o aluno precisa aprender gramática que ele vai mergulhar de cabeça na gramática. Não há necessidade realmente, isso eu concordo plenamente.
mas um pouco de gramática precisa sim. Isso não tem como. Pessoal, eu fiz esse vídeo hoje para vocês porque existe muita polêmica na internet falando isso e muita gente acredita em contos de fadas. E falar para você que você vai aprender inglês aqui, sem aprender gramática, sem ver gramática, é contos de fadas. Então, por isso que eu decidi fazer o vídeo, por isso que a Pri fez os outros 2 vídeos para vocês, que os vídeos vão ficar aqui na descrição para vocês irem lá ver. Um fala de reading, outro fala de writing, e é super legal, né? Super importante vocês irem lá assistir esses vídeos também. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham assim mudado um pouco a opinião de vocês quanto a isso. Não tem nada demais. Podem aprender e devem aprender gramática sim. Se você quer ter um bom inglês, se você quer falar um bom inglês, não é pecado aprender gramática, ok? Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Bye, bye!